Senhor vai usar, com certeza, com poder, com graça. Também intercedemos pelos nossos filhos e filhas, pedindo que a Tua revelação seja atualizada nos seus corações, para que eles sejam bem-sucedidos em toda a caminhada. Nós abrimos o nosso coração agora para ouvirmos a Tua voz, tanto aqui como no ambiente das crianças. Sabemos que o Senhor quer falar com a Tua igreja. Oramos no nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir só para diminuir um pouco essa luz aqui, que está na minha direção, porque eu não vou conseguir ler. Melhorou. Melhorou mais ainda. Então, a paz, queridos, eu te convido a abrir a palavra do Senhor. Em João 13, nós vamos ler essa passagem bíblica maravilhosa. Você não precisa se levantar, você pode ficar sentado, porque eu não sou dada a porções pequenas da palavra, né? Já deu, acho que deu para perceber aí que está ligado. Então, você pode ficar sentado. João 13, a partir do versículo 1. Nós vamos até o 17. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo
que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém? Glória a Deus. Querido Deus e amado Pai, nós te glorificamos mais uma vez, Senhor, nesta noite, especialmente nesse momento em que iremos compartilhar da Tua palavra. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, porque a Tua palavra é a revelação da Tua vontade para as nossas vidas. Vontade esta que é boa, perfeita e agradável, a qual, Senhor, ó Deus, nós declaramos diante do mundo físico e do mundo espiritual, que queremos nos submeter, Senhor, a esta palavra, a esta vontade. Nos ajude, Senhor, a fim de que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual ela foi estabelecida por Ti. Em nome de Jesus nós te oramos, amém. Queridos, nós temos aqui essa passagem que recorrentemente é pregada no período de Páscoa, né? Quando a gente vai para os cultos de Páscoa, a Páscoa cristã, a Páscoa que nós celebramos, essa passagem, ela não somente é pregada, mas também essa ação aqui do lava-pés também é realizada. Eu já participei, né, de alguns cultos em que eu já lavei os pés de pessoas e também já tive os meus pés lavados. Mas o importante, né, a gente compreender que Jesus aqui ele não está instituindo nenhum ritual, nenhum rito, ou uma liturgia, uma cerimônia para a igreja, embora a gente realize isso daqui. O importante é a gente compreender que o que Jesus está fazendo aqui é ensinar concretamente como os seus discípulos deveriam se relacionar com o próximo, como os seus discípulos deveriam se relacionar com as pessoas. E a gente precisa compreender que relacionamento significa ligação entre pessoas. E o relacionamento pode ser afetivo, ele pode ser profissional, ele pode ser de amizade, pode ser em termos também até de compartilhamento de fé. O que Jesus aqui está estabelecendo são princípios para que os relacionamentos entre as pessoas possam ser relacionamentos saudáveis. Então, a gente pode dizer, né, que Jesus era um expert em relacionamentos, porque ele se relacionou com vários tipos de pessoas. Ao longo da sua trajetória ministerial, Jesus ele se relacionou com prostitutas, Jesus se relacionou com pessoas iletradas, Jesus se relacionou com pessoas cultas, Jesus se relacionou com religiosos, Jesus se relacionou com enfermos, com impuros e até mesmo, né, pasme, até com corruptos Jesus se relacionou. Então Jesus ele tem muito a nos ensinar. E essa passagem bíblica, ela estabelece chaves para o bom relacionamento. E a partir disso aqui, nós podemos dizer, para que possamos ter relacionamentos saudáveis, nós precisamos nos inspirar no amor de Jesus. Porque o amor de Jesus é um amor diferenciado, um amor, né, especial. Porque a palavra aqui traz um detalhe muito interessante no versículo 1, quando diz que Jesus amou os seus que estavam no mundo até metade. Até no início? Não. A palavra fala que Jesus amou os seus que estavam no mundo até o fim. O amor de Jesus não se interrompeu em momento algum.
seja por um ato, por uma fala, por um pensamento equivocado dos seus discípulos. Pelo contrário, propositalmente, se você for em João 13, logo em seguida aí do 1, no versículo 2, a palavra vai aqui nos relatar que o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes que traísse Jesus. Jesus, queridos e queridas, não só amou, mas Jesus amou até o fim. Amou até o fim Judas, que o trairia. Amou até o fim Pedro, que o negaria 3 vezes. Amou até o fim Tomé, que duvidaria da sua ressurreição, bem como todos os discípulos que o abandonaria por um tempo quando ele estivesse ali pregado na cruz. O único que foi show de bola com Jesus, em termos de relacionamento, de reciprocidade, foi João, o discípulo amado. Então, Jesus, ele poderia ter lavado apenas os pés de João, mas Jesus lavou os pés de todos. Por quê? Porque o amor de Jesus era um amor incondicional. Um amor que não está detido, preso a uma condição. Porque quem ama de forma incondicional não espera nada em troca. O amor está em primeiro lugar, é dado livremente, independentemente do que se recebe. Ama sem ter razões ou pré-requisitos. É incondicional porque não tem nenhuma condição pré-estabelecida para ser exercido. Eu posso te dizer que o amor de Jesus era um amor incondicional, porque é o amor da graça. Esse amor, nós somos chamados a exercitá-lo. E quero te dizer que esse amor é libertador, porque ele não te prende a gratidão, a agradecimentos, a reconhecimentos, a palavras de afirmação, não te coloca na condição de vítima, se a pessoa não te ama na mesma medida que você a ama. Quem está perdendo é só ela e não você. Você faz o bem sem olhar a quem. E não espera recompensa por isso, porque quem te recompensa no exercício desse amor, graças a Deus que tem gente levantando as mãos, quem te recompensa no exercício deste amor é o Senhor. Muitas vezes, excluímos do nosso coração e também do nosso convívio pessoas que Deus nos entregou neste mundo para amarmos de forma incondicional, sem acepção, independentemente das circunstâncias e até de forma sacrificial, de forma graciosa. Por vezes, queridos, nós desejamos lançar essas pessoas fora, porque não temos a reciprocidade devida. E aí os relacionamentos, sabe o que acontece? Os relacionamentos se rompem. O casamento, chega ao fim, filhos vão-se embora, a demissão no trabalho acontece, as amizades se deterioram e os ministérios se acabam. O amor incondicional nos chama a amar com o amor de Jesus. Amar pessoas problemáticas,
do tipo de Judas, Pedro, Tomé, o filho pródigo, Saulo, o perseguidor, e outros tipos de pessoas que poderão surgir na nossa trajetória de vida. Eu te pergunto nessa noite, qual a pessoa que há no seu lar, no meio da sua parentela, no seu trabalho, na sua vizinhança, que é problemática, que você já disse que não quer saber mais dela, você quer desistir desta pessoa? Eu não sei porquê, mas Deus, assim, desde que eu comecei, a refletir sobre essa palavra, Deus, Ele tem me dado talvez seja até algo profético, não sei, uma revelação. Mas eu quero te dizer aqui, eu vou entregar. Eu não iria, não, mas eu vou. Pessoas não foram feitas para serem jogadas no lixo. Elas existem para serem amadas. Então, talvez que o seu amor, você, humanamente falando, você não consiga amar essa pessoa. Mas, com o amor de Deus, com o amor de Cristo, com esse amor incondicional, com esse amor gracioso, que nada espera, mas que se doa, eu quero te dizer que você consegue. Você consegue. Essa é a boa notícia dessa noite. E quero dizer mais uma outra coisa para você. Não somente você irá amar, no sentido de cuidar, de suportar, mas você será um canal de cura para esta pessoa. Nós somos canais, queridos, de cura para as outras pessoas. Do que sai de mim e que repercute na vida de outras pessoas, podem ser coisas boas ou podem ser coisas ruins, mas nós fazemos a escolha nesta noite. Senhor, nos ajude a amar como o Senhor ama. Nós queremos isso para as nossas vidas. O ano passado, eu acompanhei uma irmã, que eu fui até pastora dela, e o esposo foi acometido da Covid-19. Ele foi para o CTI, foi entubado. Ela, quando entrava no CTI, ela tinha autorização para entrar no CTI, porque ela também tinha apego à Covid. Eu ouvia os barulhos das máquinas do CTI, ela me ligava para orarmos juntas. Mas, assim, infelizmente, ele veio a óbito. E quando ele faleceu, ela me contou como foi a trajetória de vida deles. Se conheciam desde a adolescência. Já estavam lá, ela já tem 40 e poucos anos, ele estava com 50 anos. E ali ela mencionou um pouco do que essa pessoa foi. E ela me disse assim: pastora, eu dizia para ele que eu o amava com o amor de Cristo. E aquele homem, então, ele experimentou, através da sua esposa, o amor de Cristo. Porque ele tinha sido rejeitado na infância, ele foi adotado, teve uma vida difícil na caminhada dele nessa terra, mas ele encontrou na esposa o amor de Cristo. Através dela, ela externava esse amor. Então, nós somos a cura também para as pessoas, no exercício desse amor do Senhor, no exercício desse amor incondicional, que não tem condições pré-estabelecidas, no sentido de se poder amar num contexto de doação, de entrega. E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia, nenhuma defesa a nenhuma condição de violência que porventura você viva ou você passe, porque quem ama não mata, quem ama não oprime, quem ama
não faz absolutamente nada das coisas que possam denigrir, possam prejudicar a vida da outra pessoa. E você que está como vítima, talvez, numa situação dessa, você também não tem que aceitar, porque, né, a gente sabe que violência, seja ela física, seja ela verbal, psicológica ou moral, é crime, e crime a gente denuncia. Não é nesse sentido. Eu preciso fazer essa observação para eu poder dormir em paz. O amor incondicional, ele deve ser exercido, sim, por nós, em todo tempo, em todo momento. Mas isso não abre espaço, né, para a gente estar aqui defendendo relacionamentos abusivos. Amém, igreja? Então, 1 Coríntios 13:8 fala, né, que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, o amor jamais acaba. E tem um significado muito especial essa palavra, porque revela uma coisa, o amor, né, a eternidade do amor. O amor nunca acaba porque ele é eterno, porque ele procede de Deus, porque Deus é amor. Então, para você ter relacionamentos saudáveis, né, ame com o amor de Cristo. Segunda coisa aqui, para que você tenha relacionamentos saudáveis, é preciso ser uma pessoa humilde, de coração quebrantado, de coração bom e abençoador. A palavra fala aqui em João 13:3, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Jesus, ele sabia quem ele era. Este versículo demonstra perfeitamente que Jesus sabia a sua origem e o seu destino. Há um teólogo chamado John Stott, que foi pastor, um teólogo inglês. Ele diz que, sem dúvida, a característica mais marcante do ensino de Jesus é sua extraordinária autocentralidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que Jesus estava constantemente falando a respeito de si mesmo, afirmando, entre outras declarações, que viera para inaugurar o reino de Deus, que era o Filho do Pai e que era o eu sou, que ele era Deus. Então, por conta disso, Jesus sabia sua origem e seu destino, sabia que era o Senhor dos senhores. Entretanto, isso não o levou à autoexaltação, mas à humilhação. O que ele sabia a respeito de si próprio determinou o que ele fez. E muitas vezes a gente tem a dificuldade de exercer a humildade, porque nós somos frágeis na questão da nossa personalidade, às vezes até mesmo na questão do nosso caráter. Mas se você é uma pessoa segura, se você sabe quem você é, especialmente se você sabe quem você é em Deus, ser humilde, exercer a humildade, não será nenhum sacrifício para você. Jesus, o Senhor, se fez de servo, tirou a vestimenta de cima, tomou a toalha, deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E ele não fez isso sem nenhum propósito. O propósito era demonstrar como se relacionar. Amar até o fim, o amor incondicional, e se relacionar de uma forma humilde, não se sobrepondo ao outro. Porque, queridos, Jesus e os discípulos estavam no cenáculo,
cenáculo fica em Jerusalém. Jerusalém fica na região da Judéia. Judéia é deserto. Quando os discípulos chegaram ali, a toalha já estava ali, a bacia já estava ali, a água já estava ali, e ninguém teve a capacidade de lavar os pés um dos outros, porque era costume os pés serem lavados por conta da poeira da região. E mais interessante, a pessoa que executava esse tipo de serviço no ambiente judaico era o servo, era o escravo que ocupava a condição mais baixa naquele ambiente familiar. Aqui Jesus está estabelecendo um padrão de humildade a ser seguido. Como Jesus, somos chamados à humildade. A humildade aqui não é ser um pobre coitado, uma pessoa necessitada, mas ser alguém que não se põe na condição de superioridade em relação ao outro. A humildade independe do status, da formação, da condição financeira, do nível de espiritualidade de uma pessoa. A humildade, a que Jesus nos ensina, é nunca se achar melhor do que os outros. A humildade é considerar o próximo primeiro em relação a você na fila da história. A humildade é ter a coragem de lavar os pés do próximo, ainda que ele seja o traidor. Aonde há humildade, o orgulho, a soberba, a arrogância e o autoritarismo não encontram respaldo. As pessoas se amam, se respeitam, vivem em paz e se honram. Quando o princípio aqui, da honra, por exemplo, não é vislumbrado no ambiente de relacionamento, você pode contar que tem algum problema ali. Tem algum problema. Alguém ali tem problema. Porque a humildade não anula a autoridade. A autoridade não é anulada pela humildade. Como dizia um pensador americano chamado Ralph Waldo Emerson, o grande homem está sempre disposto a ser pequeno. A grande mulher está sempre disposta a ser pequena. A humildade é a marca característica dos grandes. Você pode dar um glória a Deus? Olha, os grandes líderes que eu conheci, em termos de trabalho secular, sempre havia ali a percepção da humildade. Porque, como eu disse, a humildade não tira a autoridade. Infelizmente, muitos conflitos nos relacionamentos se dão por falta de humildade. No âmbito familiar, por exemplo, cônjuges que se julgam acima do outro, porque têm um salário maior, porque bancam a casa. Filhos que se acham melhores do que seus pais, porque estudaram mais, ou atingiram uma condição financeira mais elevada. Pais que se acham melhores e superiores em relação aos filhos, por serem mais espirituais. E aí, a família, que tem que ser um lugar de proteção, torna-se um ambiente de disputa,
um ambiente de tribulação, porque o orgulho impera ali. Mateus 5,3 diz assim: aquele que disse, aprendei de mim que sou humilde, também disse, bem-aventurado, aí é o versículo, né? Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, o que tem te atrapalhado a viver este princípio da humildade na sua plenitude? Lute contra o orgulho, submeta-o, afogue-o, mortifique-o à soberania e à vontade de Deus. Porque Provérbios 22:4 fala assim: o galardão, ou seja, a recompensa da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Amém? Então, amar incondicionalmente, ter uma postura de humildade, para que os seus relacionamentos sejam saudáveis. E também é fundamental diálogo e boa comunicação. E aqui eu preciso ler, né, os versículos 6 ao 9, que dizem assim: e aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aqui, Pedro questionou essa ação de Jesus. Ele não entendeu nada. Como assim? Ele é mestre, ele é Senhor. Como é que ele vai me lavar os pés? Então Pedro, ele questionou o ato de Jesus, porque ele não estava entendendo o significado espiritual do seu gesto. E esse significado espiritual era justamente algo para que ele pudesse fazer parte da herança de Jesus, isto é, de ser abençoado eternamente. Então, Pedro precisava entender o que era ser lavado por Cristo. Jesus, o que faz? Jesus o respondeu. E aí, no que Jesus o respondeu, Pedro compreendeu que era necessário deixar Jesus lavar os seus pés. Essa compreensão de Pedro só foi possível por causa do diálogo, da comunicação que foi ali estabelecido entre ele e Jesus. Embora a explicação de Jesus tenha sido assim curta, se eu não te lavar, não tem parte comigo, isso foi suficiente, sabe para quê? Quebrar a resistência de Pedro. Às vezes, uma palavra é suficiente para esclarecer a dúvida do outro. Então, em vez de você dar uma patada, dê uma explicação. E uma coisa importante que se frise nesta noite: ninguém é dono da verdade, só Jesus. Então é essencial que nos relacionamentos a conversa exista. Como Jesus, devemos travar diálogos e não brigas. Busque por uma comunicação não violenta, também chamada de CNV. Ou seja, exercite a empatia, se coloque no lugar do outro. Exercite a capacidade
de reconhecer e avaliar sentimentos. Tanto os seus sentimentos, quanto os sentimentos do outro ou dos outros. Assim, ao invés de se dirigir às pessoas de forma agressiva, priorize uma abordagem construtiva. E a abordagem construtiva, a comunicação não violenta, pressupõe o seguinte: em vez do julgamento, faça observações sobre o problema. Em vez de avaliações, exponha os sentimentos que estão em jogo na situação. Em vez de estratégias, demonstre as necessidades. Em vez de ordens, faça pedidos. Como Pedro e Jesus, devemos entender cada ponto de vista. Precisamos ter um coração ensinável e corrigível. Os relacionamentos humanos precisam ser regados de troca e de aprendizado. Você tem paciência? Reserva tempo de qualidade para dialogar com as pessoas que fazem parte do seu dia a dia? Ou você é do tipo que chega só para dar ordens? E quando também o outro tenta até falar com você, dialogar, mas você tapa os ouvidos? Uma coisa é importante você compreender. Relacionamentos não são movidos somente sob o prisma do seu ponto de vista. Relacionamentos movidos somente sob o seu ponto de vista, única e exclusivamente, não perduram por muito tempo. Sabe por quê? Porque as pessoas se cansam. Porque nem todo mundo tem a compreensão que nós temos do amor incondicional. Que você entenda nessa noite, como eu já disse anteriormente, ninguém é dono da verdade, só Jesus. Portanto, estabeleça diálogo, comunicação com as pessoas com as quais você se relaciona no seu dia a dia. Talvez seja isso, você que esteja passando aí por conflitos nos relacionamentos, em algum âmbito aí da sua vida, talvez seja isso que esteja botando em prova esse relacionamento que você está tendo aí de forma conflituosa com essa pessoa. Porque comunicação, queridos, é tudo. É tudo. E a gente se comunica de diversas formas, mas eu vejo que falar, é o melhor caminho para poder deixar as coisas às claras. Então, para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis, amor como o de Jesus, humildade, diálogo e comunicação, e, por fim, para que você tenha relacionamentos saudáveis, seja uma pessoa disposta a servir. Amém? Não seja alguém apenas que espera ser servido, mas esteja disposto também, disposta a servir, a se dar. Jesus foi o exemplo de servo e demonstrou a sua atitude, serviu a seus discípulos. Se ele, que era o Deus encarnado, estava disposto a servir, nós, os seus seguidores, não temos desculpas para não servirmos uns aos outros. Eu gosto de uma fala do nosso bispo Paulo Rangel. Ele diz assim: no nosso meio não tem que haver competição. A única competição plausível, aceitável, é quem vai servir primeiro. Quem vai servir primeiro aqui nessa noite?
Amém? Quem vai servir primeiro? Colossenses 3, 23, 24 fala o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estás servindo. Então, quando você serve o outro, é como se você estivesse fazendo para o Senhor. Então, você não perde em servir, muito pelo contrário. Uma coisa é certa: aquele que semeia, colhe. Isso é certo. Às vezes, você abençoa uma pessoa hoje, e daqui a tanto tempo, você vai colher frutos daquela semeadura que você plantou, que você nem fazia, você não fez nem porque você pensou em uma colheita, mas aquilo redunda para você, volta para você na forma de bênção. Então, você não perde nunca nada, porque são sementes que a gente vai, jogando, fazendo na vida das pessoas, e no tempo de Deus, no tempo oportuno do Senhor, isso volta para nós. É lindo isso, gente. É maravilhoso. Porque em todo o tempo, seja o tempo assim, todos nós aqui, em um dado tempo das nossas vidas, a gente sempre vai precisar, de alguma forma, do estender das mãos de outras pessoas. E Deus já prepara, sabe? Quando você está naquele momento que você precisa de ter ali uma mão estendida, o Senhor, Ele leva em consideração a tua mão que foi estendida, as suas mãos que foram estendidas, nos tempos pretéritos, e Ele levanta pessoas para te abençoar. É a lei, sabe? Uma lei divina, algo assim do mundo espiritual. É a semeadura do Senhor, se faz de diversas formas. E servir ao outro é semente, é semeadura. Que você não perde, não perde. Tenha certeza disso. Então, semeie, sabe? Na comunidade de fé, lá no seu trabalho, na sua casa, na vizinhança, nos relacionamentos dos seus amigos. Semeie. Olha, o que Deus põe no meu coração, eu faço. Porque eu sei que é Ele que está me dando ali a direção. Eu não tenho medo de semear. Não tenho medo de semear. Porque tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Glória a Deus! Por isso, queridos, a mordomia cristã, diferentemente do egoísmo, que é não se preocupar com o outro, mas tratar somente dos seus próprios interesses, a mordomia cristã é uma via de mão dupla. Não é um só que serve, mas todos servem uns aos outros. E é verdade, na medida que você serve, o outro também vai servir, e você, inclusive, vai servir de paradigma no serviço, na semeadura. Então, Jesus não só falou sobre o ato de servir, Ele o demonstrou. Ele é o nosso modelo de servo, Ele é o nosso paradigma de servo, seja no ambiente familiar, de trabalho, comunidade de fé, estudos, todos devem ser mordomos e cooperadores. Mesmo que você tenha muitas dificuldades em ajudar em certas áreas, procure sempre servir naquilo que está à tua altura, nas suas condições. Não espere que somente uma pessoa faça todo o trabalho, todo o serviço. Esteja junto no que você puder. A palavra de Deus nos ensina em Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças, porque no além
Para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Nós oramos por projetos aqui nesta noite. Nós oramos por sonhos aqui nesta noite. Então, tudo que vier às tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Amém? Então, busque entender e conhecer as necessidades das pessoas com as quais você se relaciona. Em seguida, comece a fazer por onde, de forma que essas necessidades possam ser supridas. Porque o que serve é bem-aventurado, isto é, abençoado, feliz. Porque o que serve é bem-aventurado, é abençoado e muito feliz. A grandeza do bem-aventurado, preste atenção nisso, não é medida por quantas pessoas o servem, mas a quantas pessoas ele serve. Sirva sempre e também se disponha a ser servido. Porque da mesma forma que tem gente que tem dificuldades para servir, também tem muita gente que tem dificuldades de ser servido. Então, sirva e também seja servido. Ame e valorize os seus relacionamentos. Amém? Nessa noite, eu te convido a se colocar de pé. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual ou quais áreas dessas que nós falamos hoje que você tem encontrado mais dificuldade para ser um servo do Senhor? Na expressão do amor incondicional, no comportamento humilde, no diálogo, na comunicação ou na execução do serviço. Servo do Senhor, com relacionamentos saudáveis. Qual área que você tem tido dificuldade para se relacionar bem? Eu vejo que tem uma área aqui que é muito difícil, que é da comunicação. E do amor também incondicional, porque a gente sempre cria expectativas em relação às outras pessoas. Da humildade também, porque nós somos dados ao orgulho. Do serviço, mais ou menos. Mas qual a área aqui que você tem tido dificuldades para desenvolver relacionamentos saudáveis? Eu quero orar contigo nesta noite. Pense naquela pessoa que você tem tido dificuldades para se relacionar também. Porque o Senhor hoje quer que você saia daqui curado nessa área. O Senhor hoje quer curar relacionamentos. Às vezes você tem um serviço abençoado, você está a ponto de pedir demissão porque você não aguenta mais a tua chefia. Mas eu quero te dar um breve testemunho. Uma vez eu cheguei no meu trabalho, eu estava de plantão, e quando eu cheguei lá já tinha um documento urgente para eu cumprir. E quando a minha chefe chegou, eu fui fazer uma pergunta a ela, isso era de manhã cedo. Ela estava, não com a girafa, mas ela estava com as macacas naquele dia. E ali eu fiquei afrontada com aquela situação, voltei para a minha mesa e o Espírito Santo soprou no meu ouvido: se levanta, vá até ela e diga que você a ama. Eu cheguei para aquela mulher e falei: olha, eu te admiro muito como gestora, porque ela não era líder, porque o líder tem empatia, o gestor, ele só administra. Eu te considero uma excelente gestora, tenho nada contra você, quero te dizer que eu te amo. A mulher não entendeu nada, né? Mas aquele espírito de confusão, aquele espírito de facção, aquele espírito ruim, aquilo foi quebrado.
Foi uma ousadia do Senhor me mandar falar para aquela mulher que eu a amava. Mas eu profetizo nessa noite que você vai chegar para aquela pessoa que te perturba. Olha só, em Cristo Jesus eu te amo. Eu profetizo nessa noite que aquela tua ponta de orgulho é quebrada hoje, para você ser hoje daqui para frente uma pessoa humilde. E você não deixa o orgulho, a soberba, autoritarismo, né, te guiarem. Emoções tóxicas. Aquele filho que você não consegue dialogar, porque ele te afronta. Em nome de Jesus, nós quebramos hoje todo diálogo negativo entre pais e filhos, e entre filhos e pais, e toda prostração, toda falta de proatividade, de se estender a mão em servir o outro, também é quebrada hoje em nome de Jesus. Aleluia. Vamos estar louvando e depois nós vamos estar orando. Meu coração eu entreguei a ti, que percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, diga: quero ser a canção. Quero ser a canção que te faça sorrir. Uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Quero ser a canção que te faça sorrir. Uma canção que te faça cantar, olhando pra mim e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Jesus, em primeiro lugar, nesta noite, nós queremos declarar que nós te amamos. E a partir do teu amor, Senhor, nós compreendemos, entendemos, Senhor, e também a partir da tua palavra, que é a expressão do teu amor por nós. Senhor, entendemos que precisamos, como o Senhor ali, juntamente com os seus discípulos, termos relacionamentos dignos, saudáveis, fortes, relacionamentos, Senhor, ó Deus, de troca, sem acusações, Senhor,
Relacionamentos, Senhor, ó Deus, de renúncias, de doação do nosso ser. Deus, nós queremos nos inclinar nesta noite diante de Ti, ó Pai, e Te clamar e Te pedir que o Senhor possa nos dar condições de amar incondicionalmente pessoas que estão na nossa convivência, no nosso dia a dia, que são pessoas difíceis, que por nós viraríamos as costas para elas. Mas Deus, pessoas foram criadas por Ti para serem amadas. E nós queremos amar como o Senhor amou. Nos ajude nesta noite, Deus. Senhor, que toda falta de amor, Senhor, todo ódio, toda raiva, todo rancor, sejam hoje jogados por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que perdão seja liberado nesta noite, Deus. Não importa se foi o traidor, não importa que seja o traidor, o incrédulo, aquele que nos afronta. Oh Senhor, oh Deus, nós amamos, decidimos amar. Nos ajude a amar, Deus. Senhor, que toda ponta, Senhor, de orgulho que haja no nosso ser, soberba, autoritarismo, achismo, Deus, que nesta noite nós possamos nos inclinar diante de Ti e tomar como Jesus o nosso exemplo de humildade. Humildade não significa ausência de autoridade. Que a nossa autoridade, Senhor, ela possa ser exercida, Senhor, com a humildade de Cristo. Senhor, que nesta noite os relacionamentos possam ser regados de uma boa comunicação. Que a agressividade, Senhor, não faça parte, Senhor, das conversas. Diálogos, Senhor, não violentos. Que possamos buscar a compreensão, o entendimento, o que está dentro de nós, e expormos ao outro, e também buscarmos o que está no outro, Senhor, para trazer a luz. Nos ajude a colocar luz sobre as trevas. Toda treva nessa noite, Senhor, ela é dissipada no nome de Jesus. Ó Santo de Israel, divórcios que estão para serem feitos, realizados, nós quebramos hoje também nessa noite. Filhos que já estão com malas prontas para saírem de casa, nós quebramos nessa noite. Em nome de Jesus. Demissões que estavam para serem realizadas, nós quebramos também nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, que possamos ser homens e mulheres dispostos também a sermos canais de bênçãos na vida das outras pessoas. Que o serviço, Senhor, não seja um peso sobre os nossos ombros, mas que seja algo agradável para abençoar pessoas. Porque aquele que abençoa, abençoado também será. Te glorificamos, Senhor, por esta noite, por esta palavra, pelos relacionamentos, pelas reconciliações, Senhor, em nome de Jesus, em todos os âmbitos da vida humana. Aleluia, amém, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Nome sobre todo nome, nome de Jesus.